No Dia da Enfermagem, a sessão rendeu homenagens a esses profissionais. Quero aproveitar também para parabenizar a todos os enfermeiros e enfermeiras da enfermagem, pelo Dia Internacional da Enfermagem. Para ser enfermeiro, senhor presidente, requer preparo rigoroso para assistir o ser humano. Seus profissionais, que são dignos de nossas justas homenagens, especialmente em momentos como o atual, quando são desafiados em seu compromisso de servir aos semelhantes, no limite de colocarem as próprias vidas em risco para salvar as de milhares de outras pessoas. Aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os enfermeiros e enfermeiras do país e do mundo que têm enfrentado com tanta coragem, galhardia e desprendimento essa epidemia e salvado muitas vidas nesse mundo. Antes da pauta do dia, o que repercutiu foi o decreto de terça que torna academias, salões e barbearias serviços essenciais. Quando faz mais um decreto desrespeitando o próprio Ministério da Saúde e brincando e rindo do ministro da Saúde, porque o desrespeita também, e a Organização Mundial de Saúde, liberando mais setores que têm, com certeza, aglomeração humana, você imagina numa pedicure, manicure, manter o distanciamento de 1,5 metro. Governos que roubaram a Petrobras, seus diretores todos presos, fizeram com o desvio do dinheiro público, o dinheiro da Petrobras, para contas particulares, milhões e milhões de pessoas que estão presas, condenadas, réus confessos, acabaram com a Petrobras, afundaram a Petrobras e agora põe culpa no atual governo. Manicure, pedicure, barbeiro, massagista e outras profissões, elas estão lá na legislação que nós aprovamos e que garante a elas receber ajuda emergencial, que poderiam estar recebendo agora a segunda parcela. Mas o presidente Bolsonaro, que já mostrou que não gosta de trabalhar e gosta de botar o problema no colo dos outros, não consegue resolver isso. A sessão virtual se dividiu em duas partes. De manhã, os deputados aprovaram destinar perto de 9 bilhões de reais de um fundo extinto para o combate ao coronavírus. O relator mudou o texto da medida provisória, que previa a destinação desses recursos para o pagamento da dívida pública. O texto ainda precisa ir para a análise dos senadores. Após conversar com praticamente todos os partidos, entramos em concordância de que o momento que nós estamos vivendo é um momento totalmente diferente daquele vivido quando a MP foi declarada, quando ela entrou no sistema apresentada pelo Poder do Executivo. O objetivo era de pagar juros da dívida. E no momento que nós estamos vivendo agora, de Covid-19, o que nota-se é a necessidade de recursos para estados e municípios poderem salvar vidas. Essa extinção de um fundo público que se apoiava no imposto de operação financeira e era para ajudar instituições financeiras, de qualquer maneira, quando o relator traz agora a plenário e acabou de ler a sua versão, nos tranquilizou, dado que ele destinou os 8,6 bilhões que existem remanescentes no fundo para aplicação no combate à pandemia. Nós achamos que é absolutamente justo e oportuno utilizar os recursos desse fundo para a saúde no momento da pandemia. Nós temos que lembrar que é um fundo que não existe mais, que não arrecada mais, é um recurso que está puramente lá, que sobrou, vamos dizer assim, e sem utilidade, e aí é necessário a sua utilização nesse momento, é fundamental, que é mais recurso. O Brasil vai precisar de dinheiro, o Brasil vai precisar de recurso, e esse é um recurso que estava paralisado no Tesouro, então veio em boa hora. Os deputados também discutiram a medida provisória que amplia a regularização fundiária de imóveis da União e do INCRA. Por exemplo, as terras quilombolas, dos ribeirinhos, comunidades tradicionais,
elas estão protegidas no meu relatório. Elas não são passíveis de reforma agrária. Os assentamentos também estão contemplados na Lei 13.465 de 2017. Outro ponto que é muito importante, nós estamos permitindo no nosso relatório que o INCRA faça parceria com os estados, com os municípios, com as universidades, com as EMATERES, que tem escritório em 5.300 municípios do Brasil, com os cartórios. Para que ele fazer essa parceria? Fazer essa parceria para que eles instruam os processos de regularização. Ouvi muita gente aqui criar quase que uma identidade entre Amazônia e grilagem. É verdade, existem muitos grileiros no Amazonas, eles têm avançado em alguns setores e nós precisamos combatê-los duramente. Mas também existem milhares de pequenos proprietários rurais, de agricultores da agricultura familiar no Amazonas, que não é justo que sejam tratados como grileiros. Diferentes partidos protestaram. O PV vai encaminhar o voto sim pela retirada de pauta e ninguém duvida que a matéria da MP 910 é uma matéria relevante. Mas quanto à sua urgência, que é o outro requisito constitucional, não nos parece adequado discutir no meio da maior pandemia, dessa crise sanitária, que a gente tem que envidar todos os esforços ao seu combate, nós discutimos uma matéria complexa e que nos divide enquanto parlamento. Há uma discordância dentro da bancada, não há unanimidade, como eu disse logo no início dessa discussão, uma grande preocupação com as questões ambientais, também com incentivo à grilagem, ainda que nós todos entendamos que é preciso estimular o produtor, cuidar do pequeno produtor, regularizar essa área daquele que trabalha com a agricultura familiar especialmente. O PSL é um partido que apoia, por óbvio, essas iniciativas, mas que temos a preocupação em não incentivar de fato a grilagem. Não houve acordo e o presidente da Câmara marcou uma conversa com os líderes partidários para esta quarta. As votações acontecerão basicamente por acordo, não é? É óbvio que uma matéria como essa, que de fato o relator avançou muito, e tenho certeza que se não fosse o enfrentamento ideológico entre a bancada do agronegócio e a bancada do meio ambiente, eu tenho certeza que hoje nós estaríamos todos votando, estou dando a minha opinião, a favor do texto do deputado Zé Silva. Mas nós temos um problema, temos o risco de amanhã, né, desorganizarmos as relações entre todos os partidos.